Oi pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o planejamento de aulas do professor. Bom, o professor ele precisa planejar as aulas que vai dar durante a semana, né? Importante então saber que a maioria dos professores eles têm 2, 3, 4, 5 aulas por semana, depende da disciplina de cada professor. E essas 5 aulas é para uma turma, uma série, né? Geralmente os professores têm 5 turmas diferentes, seriadas, né? Ou até ele pode ter até turmas iguais. Mas a maioria sempre tem 3 séries ou mais, né? Então ele vai ter que planejar as aulas da semana durante para todos aqueles dias, né? E geralmente os planejamentos eles estão inseridos durante a semana, né? Então o que vai acontecer? Para a gente o tempo é pequeno de planejamento para uma semana, para uma aula. Geralmente você tem um planejamento e 4 aulas durante o dia, né? Ou 2 planejamentos e 3 aulas. Depende de cada horário, depende de cada disciplina. Mas eu estou falando de uma forma bem generalizada. Então você vai ter um tempo muito curto para planejar as aulas, geralmente 50 minutos para você fazer um planejamento de 3 aulas, 4 aulas, 2 aulas, né? Então tem que ser uma coisa bem planejada mesmo. E acho importante o professor não levar o trabalho para casa, né? Não fazer planejamento em casa. Ele não é pago para fazer planejamento em casa. Isso leva a professores a terem estresse, né? Ficarem muito cansados por estarem levando trabalho para casa. Além de fazer muita coisa dentro da sala de aula, né? Ou no planejamento, que além do planejamento da aula, ele tem que preencher diário, né? Ele tem que anotar sobre algum problema, conversar com a supervisora, sobre algum aluno que está alguma defasagem de aprendizagem ou até mesmo em disciplina, né? Então, às vezes o planejamento do professor não fica só para planejar a aula, mas também para atender pai, né? Rever alguma situação que ficou para trás, né? É, Interessante também saber que o professor, na maioria das escolas, ele não tem o material suficiente para planejar as aulas. Ainda está chegando nas escolas a conectividade, né? A internet. A maioria das escolas não tem internet, então o professor não tem acesso à internet. E alguns alunos do professor têm acesso à internet. Então o professor ele não consegue acompanhar, às vezes, muitos alunos, porque ele está defasado, né, na internet, não tem acesso às novas informações, ele tem só o livro didático, muitos deles, né? E o outro problema é o espaço físico. O espaço físico, muitas escolas, de forma generalizada, né, eu explicando, o espaço físico para o professor fazer o planejamento não é bom. Às vezes tem barulho da sala de aula, uma conversa paralela. Isso atrapalha muito o andar do planejamento, né? Então é um vídeo curto, mas para você saber como é que funciona a escola, dentro da escola, como é que é o dia a dia de um professor. Obrigado por ouvir esse testemunho, essa forma de explicar para as pessoas como é que é o dia a dia do professor.